Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais a repercussão da vitória do São Paulo contra o Palmeiras, atualizações sobre os machucados e a receita, né? O que será feito? Isso e muito mais. Vambora pro vídeo. Lugar especial. Eu já tive a felicidade de fazer gol na Liga dos Campeões, fazer gol em todas as competições europeias que eu disputei. E claro, né, por ser São Paulino, fazer um gol no Morumbi lotado, num clássico, é sempre importante. Vai ficar guardado com certeza. Já vivi muitos momentos importantes na minha carreira, mas hoje sem dúvida vai ficar vai ficar guardado, tem um lugar especial na minha, claro, na memória do torcedor, na memória da minha família, pra minha carreira. Mas assim, fico feliz, mas temos que ser realista. O momento meu é muito feliz, mas temos que ser, né, devagar, não podemos ultrapassar, é para apenas um jogo, temos mais uma decisão ainda semana que vem. Na era Abel, o Palmeiras perdeu 7 clássicos paulistas, 6 para o São Paulo. E foi o São Paulo do Crespo, do Rogério, do Dorival, com times muitas vezes mutilados. Então, o São Paulo tem conseguido, com diferentes treinadores, um encaixe que incomoda o Palmeiras, taticamente falando. E também mentalmente falando. É um duelo interessante e acho que, apesar do favoritismo do Palmeiras se manter, na minha visão, e só pegando o seu gancho, eu acho que só o Flamengo, dos que venceram por um gol de diferença na quarta-feira, é o favorito para a volta. Acho que nem o São Paulo é e nem o América é. Mas o São Paulo consegue uma mínima vantagem que, diante das circunstâncias, passa a ser uma grande vantagem, porque não se imaginava que com aquela escalação você conseguisse vencer o jogo. A minha manchete ontem no meu canal foi: São Paulo lamenta o placar mínimo, porque era para ser 3-0. E com 3-0 para mim, estava liquidado. Eu não veria o Palmeiras, certo, com força para fazer 3 gols no São Paulo na volta. Esse é o meu sentimento. Mas ao mesmo tempo também isso está dizendo: o São Paulo jogou tudo que poderia e só ganhou de 1-0. Parece que não foi legal, parece que não foi bom. Não estou dizendo que é o teu caso. Então, foi muito bom. E acho que 1-0 hoje, e ontem a gente debateu sobre isso antes dos jogos, uma vantagem 1-0 para mim nesse tipo de jogo é uma boa vantagem. É uma boa vantagem. E da maneira como está, e com essa tabela que o Massini lembrou que o Palmeiras tem, o jogo da próxima quinta-feira para mim é um jogo totalmente aberto. E acho que o São Paulo não está com cara de que vai entregar. Não está com cara. Porque tem no seu banco de reservas um treinador que entende bem a maneira como enfrentar o Abel Ferreira, na minha opinião. Então assim, pegando de tudo que a gente ouviu e de tudo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras tem condição de virar? Tem. Mas o Palmeiras está vivendo uma fase, depois da data FIFA, de uma certa acomodação, com maus resultados, né? Uma questão física, não vou dizer deficiente, mas um pouquinho esgotada para o momento, e aí tu tem que recuperar isso. Vários times passam isso durante a temporada. E com alguns grandes jogadores, uma certa crisezinha técnica, que acontece. E como tu disseste, todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Então o Veiga daqui a pouco não tem mais aquela liberdade para jogar. Tu tem 2 marcadores em cima dele, não tem espaço. Tu tem o Dudu que está numa má fase, mas jamais eu tiraria num jogo desse, que também daqui a pouco está bem marcado. Mas ele não pode resolver. Então assim, tem que se fechar, tem que se reunir. Mas eu vi muito São Paulino, olha lá, perdemos de matar, não sei o que. Não, achei um grande resultado do São Paulo. Não, 1-0. Grande resultado. E acho que o Dorival Júnior, na entrevista dele, eu gosto de ver o treinador que enxerga o que foi o jogo, né? O Dorival é o único treinador atual, na minha opinião, acho que o Mano Menezes está assim também, de que eles vão para a entrevista pós-jogo, ganhando ou perdendo, e eles enxergam o que aconteceu no jogo. Eles não têm o mundo encantado deles, né? Já vi o treinador cair em entrevista que o time dele perdeu de uma forma bizonha e ele acha que o time jogou bem. Então acho que o Dorival está muito centrado e com um grupo muito fechado. Eu acho que o São Paulo vai com uma grande vantagem pro Allianz Parque, respeitando o que é o Palmeiras. Vamos combinar, né? 1-0 contra o Palmeiras, né? Quem que ganha de mais de um gol de diferença desse Palmeiras aí? É bastante raro, mas diga lá, mas tem essa questão. Vai com quem, né? Pode não ter Caleri, pode não ter ninguém. Então, você falou do limite, acho que o limite, até o Massini falou aqui antes de começar o programa, ele tem razão. Se o São Paulo tivesse um time com uma capacidade técnica, uma qualidade técnica maior, como o Flamengo tem, o São Paulo poderia ter matado o confronto ontem. Mas o Rato perder um gol daquele é natural, entre aspas, ou a dificuldade de finalização de um, de outro, do Nestor, do David, enfim. O São Paulo não tem o Flamengo, mas ele tem o Bragantino, que é o time que fisicamente, que não jogou a semana inteira, o mais jovem do país. O Flamengo jogou em Bragança. O que vai fazer o São Paulo? Tem 2 zagueiros. Os outros 2 estão machucados.
Então o São Paulo em Bragança vai ter que fazer alguma coisa que não fez até agora no Brasileiro. Nenhuma partida jogou com sub-bebê, como diz o Massinho. Como o Palmeiras fez na Arena da Baixada. O Palmeiras talvez seja até mais difícil em casa contra o Flamengo. É uma questão, jogar com... É difícil a semana dos dois, eu acho. Sendo que o São Paulo joga domingo, o Palmeiras joga sábado. Então, não é simples. Vai dar para recuperar o Caleri? E o Luciano? Então, porque é um jogo que tem uma outra característica. Além do Dorival ter falado que é num outro terreno, outro tipo de campo, a torcida inteira é adversária, a pressão toda é o contrário do Morumbi, né? O Palmeiras não se sente confortável no Morumbi, o São Paulo não se sente confortável no Allianz Parque. E aí talvez os meninos, às vezes os meninos foram lá no Allianz Parque e fizeram coisas boas. O Gabriel Sara jogava bem lá, um ou outro, tal. Mas não é um jogo exatamente para um menino ou para meninos resolverem uma classificação. Então não é tão simples. Agora, de fato, o Dorival ontem falou, pela primeira vez eu vi ele sair um pouquinho do tom para falar uma palavra que eu não creio nessas coisas, mas ele falou que é necessário um benzimento forte. Aliás, ele tratou de elogiar demais o departamento médico. O Dorival não fala mal da arbitragem, não fala mal do adversário, não fala mal do jogador dele, não fala mal das internas, é o jeito dele, a gente conhece. A gente fala, como é que ele fazia no Flamengo? Isso. É assim, e eu acho correto, ainda mais no momento de um clube que tem problemas graves, tal, e tem uma situação, tem uma conexão atual com a torcida que o Dorival soube entender. 40 mil pessoas por jogo, tal, é uma coisa. E a torcida do São Paulo, curiosamente, nessa era, ela acha que o gol vai acontecer. Por mais fraco que esteja o time em campo. Ela espera o gol. Mas é porque o time não tem pressa. Essa é uma das maiores virtudes do São Paulo. Eu estava conversando com o Arnaldo mas uma assim, você percebe, essa é uma mudança de comando. Os jogadores são mais ou menos os mesmos, as mazelas os mesmos, os contundidos o mesmo. É uma mudança da mentalidade do jogo. Temperamento. Ele mudou o temperamento do São Paulo. O time é engraçado isso. O time tem, a palavra que eu achei foi, o time tem uma frieza. Sim. Depois do Rato perder o gol que ele perdeu, o David levantou ele, levantou ele, os dois podia desanimar, podia cair. Eu estava no estádio, e não foi assim. Sim. A torcida lamentou e tudo mais, mas continuou, e vai, e grita. E aí, assim, tem um dado importante que o Dorival falou ontem, e é verdade, ele até pulou um jogo. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro, perdeu de 1-0, gol contra na primeira bola, né? Gol contra o Rafinha, aliás, agora. Aí ganhou do Tigre, aquele jogo lá, que dá porrada, tal, o jogo expulso, 2-0. Ganhou do Fluminense 1-0, ganhou do Palmeiras 1-0. São Paulo sofreu um gol em 4 jogos. Em 4 jogos, o Rafael fez 2 defesas. É verdade. Ele pegou uma bola de cabeça do Thiago Santos e uma bola ontem do... Quem bateu? Richard Rios? Foi. Richard Rios. Foi. O goleiro do São Paulo, ele... No Independência não foi chutada uma bola no gol dele. Contra o Tigre não foi chutada uma bola no gol dele. Contra o Fluminense foi uma cabeçada no escanteio. E ontem foi um chute de média distância. Isso é que dá força pro segundo jogo, né? Porque também faz parte do negócio de não ter pressa, de não se expor tanto, de não desblocar, de não espaçar. Então tem um trabalho aí sendo feito, né? Eu acho que isso é claro. É claro, né? Quando a gente chegou na parada e ficou, o Dorival não teve tempo ainda, tinha dado uma oscilada, começou a perdeu a invencibilidade, perdeu do Sport, perdeu do Grêmio e tal. Mas o time mudou, Tirone. A essência, o clube não mudou. Continua com os problemas financeiros, continua com muito... Prometeu pagar os jogadores, tem uma renda de 4 milhões. A renda recorde ontem, né? Prometeu pagar o que deve. O Arnaldo, o Dorival entendeu o que ele tem na mão. O que o Rogério... Me parece, eu gosto muito do Rogério também, parece que o Rogério iria jogar de uma maneira incompatível com o elenco que ele tem na mão. O Dorival joga de uma maneira com a característica dos caras que ele tem à disposição. E acho que por isso que está dando certo também. E não reclama de nada, como disse o Arnaldo, mas continua. Então, eu acho que é um pouco isso que o Fredson falou. É aquilo que eu falei, contei uma história aqui. O Rogério uma vez, a cada lesão que minava o plano dele de jogar daquele jeito, ele desanimava. Ele ia para baixo. Ele não metia o dedo no departamento médico, não era isso, mas ele não conseguia... O que o Dorival deve estar pensando agora... São Paulo e Palmeiras em mata-matas... Quase 100 anos depois. Em mata-mata, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram 20 vezes. Olha aí. O São Paulo ganhou 15 e perdeu 5. Sendo que uma dessas que o Palmeiras ganhou foi no torneio Laudo Natel, que não é um torneio oficial, né? Mas então, o São Paulo, historicamente, sobretudo em jogos decisivos em mata-mata, ele costuma levar vantagem sobre o Palmeiras. Isso não é uma coisa de agora, entendeu? Assim como o São Paulo tem dificuldade com o Corinthians, como o Corinthians tem dificuldade com o Palmeiras tem uma dificuldade histórica com o São Paulo. Isso não é de agora, não é do Dorival. O Rogério Ceni era técnico e complicava, o Diniz era técnico e complicava pro Palmeiras.
Nessa era do Abel, tá pau a pau Abel? ali. Ninguém falou Abel? Abel. Palmeiras é bem mais forte que o São Paulo nos últimos anos. E mesmo assim o São Paulo consegue competir. Nós estamos já em 2000 ou não? Estamos em 1900. Já chegamos, é que eu falei do Abel já. Cheguei, não, falei do Abel. De volta para o Abel que ontem não estava no campo. Um dos reforços que o Palmeiras terá para o jogo da volta é a presença do Abel ali na beira do campo. Certamente deve ter o Rony de volta, que acho que fez falta para o Palmeiras. Fez. Então, tem os dois lados, né? Eu sei que o Chita tá achando que o Palmeiras jogou abaixo, e jogou. Eu não sei porque o Palmeiras tem uma certa dificuldade no Morumbi. Mesmo nas vitórias recentes, o Palmeiras ficou sem ganhar no Morumbi de 2002, golaço do Alex Chapéu, até 2018, o brasileiro lá com o Daverson e tal. Chapéu ali. Então foram 16 anos, em tudo que é competição, o Palmeiras não ganhava no Morumbi. Aí de lá pra cá, São Paulo bem enfraquecido e o Palmeiras super fortalecido, o Palmeiras ganhou 4 vezes no Morumbi. Mas é sempre ali, assim, sabe? Na conta do chá, é virada nos acréscimos, bola parada e tal. Então o Palmeiras não se sente muito, não sei porquê, isso não tem explicação. Mesmo o Palmeiras sendo superior, e acho que os primeiros 20 minutos o Palmeiras mostrou que é superior. É isso que eu falei. Os primeiros 20 minutos ali o Palmeiras estava tocando a bola, não criava chance aguda, mas parecia que ele que tinha o controle do jogo, entendeu? Tô aqui no Morumbi, não vou sentir 55 mil pessoas e vou pro jogo. Só que aí o São Paulo, aos trancos e barrancos, por que eu digo isso? São Paulo não tinha o Beraldo. Chega pro segundo tempo, o Caleri, que já tava baleado, era dúvida, sai. Aliás, o Luciano... parabéns ao Caleri, hein? O Caleri é um guerreiro, cara. O Caleri é admirável. Cara, o Plihal tava até falando, tem informação, o Caleri até anteontem não conseguia dormir, deitar direito. Aí fez um trabalho intenso, botou em campo, jogou o primeiro tempo e quase faz um gol ainda. E saiu machucado, saiu com dor e tal. Sim. Aí o São Paulo volta sem um ataque, né? Sem o Luciano e sem o Caleri. Mais uma vez com Coutinho, com a base. São Paulo ainda se agarra muito nisso na base. Né, entra o Juan e entra o Rodriguinho. Para jogar contra o Palmeiras, que é o time mais forte do Brasil, mais sólido, mais difícil de vencer, você fala sempre. Sim. Como é difícil vencer o Palmeiras. E São Paulo, mesmo com dificuldades, com problemas, com limitações, com garotada e não sei o que, desfalque. Né, aliás, é problema, né? O Alan Franco saiu contundido. O São Paulo já não tem o Beraldo. Aí perde o Alan Franco. Tá sem zagueiro. Tá sem zagueiro. Cara, contrata o Arboleda e o Diego Costa. O Diego Costa tá voltando agora, mas sei lá como, entendeu? E com esse elenco todo meio destrambelhado, o São Paulo, no mínimo, consegue competir com o Palmeiras. É verdade. Pode ser eliminado lá no Allianz, tomar 4-0 de novo? Pode. Mas ele foi lá e a parte dele no Morumbi ele fez. Todas essas mudanças e a molecada entrando, o São Paulo foi superior no segundo tempo. Não, e coisas assim surreais. Porque o São Paulo não tinha cara praticamente pra fazer gol. O São Paulo fez um monte de finalização, mas assim, era muito de longe. O Rato teve uma chance ali sem goleiro, né? Sem o Everton. Salvou. O Luan salvou. Mas quem faz o gol, o salvador do São Paulo? O lateral direito, que não fazia gol no futebol brasileiro desde 2005. E não fazia gol nenhum na carreira desde 2018, quando ele fez um gol no Bayern de Munique. Você vai achar que num jogo como esse, o Rafinha vai acertar um chutaço lá, desvia no Loi, vai no ângulo? E que em algum momento foi a terceira opção da posição no São Paulo, hein? Ele tava discussão se ele ia renovar ou não, agora já estão falando de novo nisso, que ele tá começando a render melhor, líder, capitão e tal, se tem que renovar já pro outro ano. O Rafinha, muito São Paulino, lembrou do gol do Cicinho, em 2005, o último gol do Rafinha no Brasil. Cicinho foi mais bonito. 4.593 torcedores estiveram no Morumbi, por uma arrecadação bruta de 4 milhões e 100 mil reais. São Paulo já havia prometido aos jogadores que utilizaria 100% da receita líquida para o pagamento de direitos de imagem. As contas do São Paulo indicam algo na casa de 3 milhões e meio de reais líquidos, tirando todos os descontos que serão destinados ao pagamento dos direitos de imagem atrasados. O Tricolor chegou a deixar 3 meses completos de direitos de imagem, já conseguiu diminuir para 2 meses e pretende quitar pelo menos mais um mês com a receita desse jogo, super importante para o São Paulo, não só do ponto de vista financeiro, como técnico, mas também psicológico. Vitória contra o Palmeiras não é para qualquer um. Pessoal, a repercussão ainda é grande, principalmente por parte da torcida do Palmeiras aí, que chegou até a reclamar um suposto pênalti do Pablo Maia, que teria colocado a mão na bola contra o Rafael Veiga. Acho que eu nem vou comentar e nem preciso perder meu tempo sobre o assunto. O São Paulo, mais uma vez, demonstrou ser um time cadenciado, um time calmo, como o próprio Dorival, diferente do Rogério Ceni, que é um time positivo, né? Corria mais atrás. E aos pouquinhos vai criando, vai chegando e não está sendo uma eficácia total, porque eu acho que o placar poderia ser maior, mas 1-0 de bom tamanho. E agora é jogar contra o Bragantino no fim de semana. O Palmeiras tem o confronto contra o Flamengo duríssimo, ambos são duríssimos. Na verdade, o G8 aí todo mundo vai se enfrentar. Então o São Paulo também não pode pensar em perder ponto contra o Bragantino. É que eu digo, tem que pontuar, um empatezinho aceito agora, para ser sincero, até porque, por exemplo, Caleri, Alan Franco e Luciano não tiveram detectados aí lesões. Não deve ser resguardado para o jogo de quinta. E aí a garotada vai ter que entrar em campo, né?
Mas mesmo assim é até bom. Porque o Bragantino é um time mais físico do Campeonato Brasileiro, de acordo com o Arnaldo Ribeiro. Nada melhor do que botar os garotos aí para bater de frente, né? E quem sabe quebrar essa cena do São Paulo em Bragança Paulista, né? Porque aí também é outro campinho ali junto com o Allianz ali que é tenso, viu? São Paulo parece que não dá sorte. Esperemos que essa seja uma semana aí que esse cenário mude, né? Ainda falando de São Paulo, ainda as boas novas. E os 3 jogadores que saíram supostamente contundidos não estão contundidos. O Pato deve estrear. Quem sabe aí, né? O Alexandre Pato aí não possa aí queimar a nossa língua aí, estrear fazendo gol em Bragança, ou ajudando a equipe tanto em Bragança contra o Palmeiras no Allianz na quinta-feira. Falando de São Paulo ainda, outra boa notícia, lógico, a torcida, como sempre, é a melhor notícia que tem. Lotou o Morumbi, gerou uma receita de mais de 4 milhões, deve dar 3 milhões e meio de reais. São Paulo vai usar essa grana para pagar o que deve e aí poder meio que quitar a dívida com relação aos direitos de imagem. A questão é, tá aí, e a partir de agora, vai pagar em dia ou vai deixar acumular 3 vezes de novo para depois chegar nessa situação de novo? Por isso a importância também da classificação pela Copa do Brasil, né? Entre uma grana extra e não só isso, agora para ser sincero, o adversário vai ser Corinthians ou América Mineiro. Pode que o Corinthians até tenha tido um volume de jogo maior contra o América venceu, né? E o Corinthians é muito alto e baixo. Então, assim, se o São Paulo passasse o Palmeiras, seria uma grande chance do São Paulo ir para a final. Grande chance mesmo. E aí, são mais reais aí, dólares, com que seja a moeda, mais grana que entra no cofre e ameniza essa situação do São Paulo. Lembrando que, apesar disso, não se iludam, o São Paulo vai vender um jogador e esse deve ser o Pablo Maia. É torcer para fazer que nem o Atlético Paranaense fez com o Vitor Roque e vender, mas só entregar no final do ano. Seria o cenário ideal, porque você não quebra a equipe e o Pablo Maia também, vai não ter feito uma partida sensacional na quarta-feira, tem jogado muito bem. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí agora aproveitando aí o volta astral, né? Com 2 vitórias seguidas contra o Fluminense e Palmeiras. O São Paulo que tinha dificuldade de vencer os times de Série A, né? Que era muito dito pelo Arnaldo. Agora venceu 2 em seguida. Agora tem um confronto de domingo. Se preparar no sábado para assistir o jogo do Palmeiras e do Flamengo, né? Ver como é que o Palmeiras vai entrar em campo. O Rony deve voltar, o Zé Rafael também. Então, assim, os desfalques em 10, o único será o Arthur, que não pode jogar a Copa do Brasil. E depois, domingo, aí sim, jogar contra o Bragantino. Para depois, segunda, já pensar no Palmeiras pela Copa do Brasil. Semana importante que entra, porque pode definir uma melhor posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro e uma ida às semifinais da Copa do Brasil. Quem sabe? Quem sabe, né, minha gente? Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. Lembrando que aqui também a gente tem um clube de membros. Se você puder ajudar aí o nosso amigo aqui, né? Entra lá, dá uma olhada como funciona e você ajuda aí o canal nessa busca por conteúdo e vídeos diários sobre São Paulo Futebol Clube, tá ok? Então é isso. Uma ótima sexta-feira a todos. Um ótimo fim de semana a todos. Quem sabe, né? Com mais uma vitória aí, São Paulo engatando uma sequência de vitórias. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.